Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente pelo Espírito Santo de Deus. Que a glória de Deus ela possa brilhar na sua vida grandemente, né? Fica aí o meu abraço a toda essa gente querida, você de outros continentes, continente africano, você da Europa, você dos Estados Unidos, aonde chegar aqui essa palavra, né? Nós temos aí o grupo de WhatsApp, pelo Facebook também, e aonde chegar essa palavra, que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos relata no livro de Juízes, capítulo de número 5 e o versículo de número 12, dizendo: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entrou um cântico, levanta-te, Baraque, e leva os prisioneiros, aqueles que te prendem, levam cativo, levam preso. Queridos e amados irmãos e ouvintes, aqui eu quero deixar essa reflexão a todos que nos ouvem. Nós sabemos que mediante a circunstância de todos os países, ele tem os seus regulamentos. Em todos os lugares que você chega tem aí os seus regulamentos, que são as suas normas, e estas normas não podem ser violadas, muitas vezes são violadas. Por exemplo, quando você olha para um país, quem prende não é um juiz, não é um delegado, não é um promotor. Quem prende o cidadão, quando ele vai para um presídio ou uma cadeia, quem prende ele são as leis. Ele transgrediu as leis e pelas leis ele vai ser preso, ele foi condenado e vai ser preso pelas leis, independentemente de qualquer coisa. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui a todos vocês: existe 3 tipos de prisões na nossa vida. Um exemplo, quando diz aqui, leva cativo aquilo que te prende, então aqui está um detalhezinho interessante, é você levar cativo aquilo que prende você. Um exemplo, quantas pessoas hoje estão presas emocionalmente, psicologicamente? As pessoas estão presas de várias formas. Isso eu estou dizendo o ser humano preso. E muitas vezes as debilitações da nossa vida leva a pessoa, leva nós ao desespero, sem saber o que vamos fazer. Agora, o que é interessante, quando olhamos para a palavra de Deus, e você nesta oportunidade, você pode conscientizar dentro de você tudo aquilo que te prende, seja em todas as áreas, por exemplo, na área material, na área familiar, em todos os sentidos, aquilo que te prende, você tem que levar cativo, prender aquilo que te prende. É como quando Paulo citou em 2 Coríntios capítulo 10, que toda altivez que se levanta contra Cristo, contra o conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, nós temos que levar cativo. Cativo quer dizer levarmos preso. Por quê? Porque quando nós levamos preso, então, na realidade, aquilo que tenta nos prender não tem mais poder sobre a nossa vida. Quantas pessoas, por exemplo, quando as coisas elas saturam na vida de um ser humano, que ultrapassa o limite, que torna-se uma sobrecarga, que ele não consegue mais carregar, não consegue levar, praticamente ele precisa de um tratamento, seja um tratamento psicológico, se for de alto grau, para receber uma receita de remédio, um psiquiatra, e enfim, ele precisa de um tratamento, porque a vida dele, o que está dentro dele, saturou, e ele não tem mais condições de suficiente de equilibrar mais sozinho, desequilibrou. E hoje, infelizmente, vivemos nessa situação em que as pessoas estão sobrecarregadas de tantas coisas e não conseguem sobressair das circunstâncias da vida que vive. Um outro exemplo interessante, levar cativo aquilo que te prende, um exemplo que eu quero deixar a todos vocês, é o pecado. A Bíblia diz que o pecado ele tem as suas cordas que prende também o ser humano. Está aí no livro de Provérbios, capítulo 5. Entendeu? O homem fica preso com as cordas dos seus próprios pecados. Pois Jó lhe relatou sobre as cordas da angústia. O homem fica preso pelas cordas da angústia. E quantas pessoas estão presas com a corda do pecado?
Porque o próprio pecado do homem denuncia ele. Quando o homem pecou no jardim do Éden, que Deus chegou e disse para Adão, Adão falou assim, estava nu, eu e a minha esposa, eu e a minha mulher, mulher que tu me desse, estávamos nu. Deus perguntou, quem é que disse para vocês que vocês estavam nu? Quer dizer, o pecado denunciou eles, e o próprio pecado amarrou a vida deles e amarrou a vida de todos os seres humanos. Pois o pecado, ele é denunciante. Você pode esconder, você pode fazer o que você quiser, ele denuncia em você mesmo. É a palavra de Deus. Pois o pecado leva o homem a ser preso com cordas, por mais que ele queira ter força. É o caso de Sansão. Ele revelou o segredo de Deus. Por 3 vezes ele conseguiu, mesmo mentindo, ele conseguiu quebrar as cordas que amarraram ele, como se fosse um fio queimado. Mas até que chegou a altura que ele revelou o segredo de Deus na vida dele. Quer dizer, ele brincou com o pecado, brincou de ficar amarrado, e no fim da história ele ficou amarrado mesmo. É o que acontece com muita gente. As pessoas acham que as coisas elas vão conseguir sobressair muito bem, mas engano, porque o pecado ele é denunciante. Um exemplo a todos: Adão e Eva pecou escondido. Escondido quer dizer, Deus ele vê todas as coisas, mas eles acharam que estava escondido, e na realidade não estava. Mas o pecado foi tão denunciante que não teve como eles fugir da realidade daquilo que é. Um outro exemplo que eu quero deixar a todos vocês é o terceiro ponto. O diabo, ele amarra as pessoas de várias formas. Ele amarra o homem no pecado, ele amarra o homem em tudo que está plantado na carne do homem, na vida do homem. Agora, quando Jesus disse que para você entrar na casa do valente, primeiro você tem que amarrar ele. Aí depois você entra e você domina a situação. Porque se o valente não estiver amarrado, não tem como você entrar lá e fazer nada. Então, se o diabo é aquele que prende a sua vida espiritual, que prende você, então você tem que prender esta força do diabo. Você vai amarrar ele com o quê? Com cordas? Não, com o poder da palavra. Você vai amarrar o diabo com o quê? Alguém vai te trazer um cabo de aço e você vai amarrar ele? Não, você vai amarrar ele através do poder da palavra. Se a palavra de Deus estiver na sua vida, é o que está em Tiago, capítulo 4 e 7. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É a forma que você vence ele. Mas infelizmente as pessoas, o que elas fazem? Elas sujeitam o diabo e resistem à palavra de Deus. Pois o diabo, nós só conseguimos vencer ele através do poder da palavra. Ninguém vence o diabo porque ele treinou lá uma luta e ele vai vencer o diabo porque ele agora está formado, ele aprendeu e ele vai lutar e ele vai conseguir vencer. Não, nós só vencemos o diabo através do poder da palavra. Mateus capítulo 4 relata isso. Pois é uma realidade na nossa vida. Pois o diabo ele tem prendido, levado os homens debaixo de um jugo terrível. E uma coisa é certa, para se livrar do poder do diabo, somente o poder da palavra na nossa vida. Se o poder da palavra não estiver na nossa vida, nós não temos condições de vencer as forças do diabo que luta contra nós. Por isso, você possa guardar bem a palavra de Deus e que Deus possa trabalhar na sua vida a cada dia e a cada instante. Pois existe uma outra regra que você pode até mesmo analisar dentro das Escrituras Sagradas. Nós vivemos em um tempo em que os homens estão debaixo de um jugo terrível, preso pelas forças do diabo. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância, você nesta oportunidade, você tem o poder de prender tudo aquilo que prende a sua vida. Tudo aquilo que prende você, você vai prender e você vai obter grande vitória na sua vida. Um exemplo que eu deixo claro a todos vocês: o poder da palavra, ela está aqui, pois a palavra de Deus, ela é juízo, ela é justiça, ela é salvação, ela é libertação, ela é mudança de vida. E que você possa parar nesta oportunidade
e saber que Deus está pronto para mudar a sua vida, mudar o seu caminho. Pois nos dias de Débora, de Baraque, de Jael, de Sísera, que era do povo de Jabim, o rei Jabim, um grande transtorno havia entre Israel. E Deus naquela ocasião levantou Débora, a mulher de Lapidote, e colocou nas mãos dela, deu uma grande vitória nas mãos dela, colocou na mão dela, porque Deus é um Deus de poder e de autoridade. Pois aqui, quando trata-se de Baraque, a Bíblia relata no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a seguir, relata sobre Baraque, que através da sua fé conseguiu vencer aquele reino de Jabim que oprimia o povo de Israel naquela ocasião. Por isso, amados, uma coisa é certa: prende aquilo que prende você, aquilo que leva você à prisão, seja espiritual, que você possa prender. Se é as forças do diabo, prenda as forças do diabo com o poder da palavra. Se é o pecado, lute contra ele, para que ele não venha te prender e você ficar detido e preso pelas forças do pecado. Agora existe uma coisa: para se livrar de todas essas forças malignas, de todas essas correntes do diabo, há uma necessidade de você estar preso em Cristo Jesus. Pois quando ele diz que o jugo dele, o fardo dele é leve, o fardo dele. E quando ele fala sobre o seu jugo, está citando que você tem que estar aliado com ele, tem que estar preso nele. Pois o apóstolo Paulo relatou isso no livro do Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. A vida que agora eu vivo, eu não vivo em mim mesmo, mas vivo no Filho de Deus. Porque Paulo, o apóstolo, estava preso em Cristo Jesus. Ele chegou a citar que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. E quem é prisioneiro de Cristo Jesus, você pode ter certeza, ele está pronto e disposto a vencer todas as adversidades da vida, vencer todos os problemas da vida, e com certeza Deus vai dar grande vitória, o milagre de Deus vai acontecer. Por isso, amado, quer ser vitorioso, quer vencer as adversidades, prende aquilo que prende você. Uma coisa é certa: muitas vezes as pessoas acham que um trabalho de libertação é somente como eu faço aqui na minha cidade. As pessoas acham ir fora daqui, em outros lugares, outros estados. As pessoas acham que libertação é só aqueles que os demônios manifestam, que os espíritos se manifestam. Tudo aquilo que você está preso, que você quer orar e você não consegue, você quer ir à igreja e você não consegue ir, você quer contribuir na obra de Deus, você não consegue, você quer jejuar e você não consegue porque você está preso, e você precisa de uma libertação. Libertação quer dizer liberdade, quer dizer estou livre, e Deus quer isso para você. Que você, nesta oportunidade, coloca isso na sua vida, no seu coração, e creia que Deus tem o poder de fazer uma obra poderosa na sua vida pelo Espírito Santo. Então aprenda nessa ocasião: prende aquilo que prende você, prende aquilo que te prende, para que você possa ter grande vitória, como teve Baraque, como teve Débora e o povo de Israel nos dias desta juíza chamada Débora. Que Deus abençoe você pelo Espírito Santo, e que a glória de Deus possa brilhar na sua vida pelo Espírito Santo. Deus abençoe você, e que fique aí essa reflexão para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.